Na vida, a gente sempre passa por situações de luto. É importante saber como lidá-las. Existem algumas fases, mas no vídeo de hoje, além dessas fases, vamos falar de como você pode se colocar nesses momentos e transformar essa situação de luto em algo mais suave. Bom, antes da gente entrar propriamente dito nas fases do luto, é importante que a gente consiga entender um pouquinho do que é o luto, né? E inicialmente é um pouco difícil de definir, justamente porque não é algo específico, né? Não tem uma definição própria. O luto ele é um processo, e a gente pode tentar entendê-lo como um processo que a gente passa sempre que acontece alguma ruptura na nossa vida. E aí, talvez seja um pouco mais famoso, um pouco mais conhecido, quando a gente fala de situações relacionadas à morte, seja a nossa própria morte, a morte de algum parente, de alguma pessoa conhecida, ou términos de relações, né, principalmente relação amorosa. E em relação a esses momentos específicos, o luto é um pouco mais falado, um pouco mais compreendido, mas ele pode estar presente em inúmeras outras situações. E aí a gente pode começar a entender que todo fim de ciclo, ou seja, toda ruptura, nos gera, de certa forma, um processo de luto, que é super importante. O luto ele não é uma doença, ele não é algo ruim, muito pelo contrário, ele é algo super natural e super importante para o nosso crescimento e para a gente levar uma vida um pouco mais tranquila. E tentando compreender, né, um pouco melhor esse processo do luto, algumas pessoas pesquisaram e uma psiquiatra ela conseguiu estabelecer 5 etapas, vamos colocar assim, que toda pessoa passa no luto. E lembrando que essas 5 etapas elas não têm uma ordem específica, embora a última, que a gente vai chegar lá, seja sempre a última. Mas as 4 primeiras, elas não necessariamente vêm numa ordem específica, tá? E aqui... E você também não precisa passar por todas elas. Às vezes você pode vivenciar uma e ir para a última também. Sim, né? Verdade. Se você já aprendeu tudo que você tinha que aprender ali, né? Uma dessas fases, né, a mais recorrente, que é bem recorrente, não sei se é a mais recorrente, mas é bem recorrente, é a fase da negação, né? Ou seja... Não, que isso? Eu nunca neguei nada na minha vida. Ou seja, é quando você não quer lidar com a realidade dos fatos, quando você não consegue entender que aquilo de fato aconteceu, como o João falou, que aquele ciclo se encerrou, que houve aquela ruptura, e você começa a negar para si mesmo aquilo. Ou seja, você começa não apenas a se convencer mentalmente de que aquilo não existiu, como você começa muitas vezes a se comportar como se aquilo não tivesse existido, né? Então, vou dar um exemplo até um pouco mais leve para não deixar o clima tão pesado, mas, por exemplo, uma ruptura com um emprego, né? E aí você foi mandado embora e você não aceita que você foi mandado embora e no dia seguinte você aparece para trabalhar. Você se veste, você vai, entende? Você aparece lá, por quê? Porque, não, para você isso não é verdade, não é um fato, entende? Então, isso é muito comum, a maioria das pessoas passa por esse processo de luto, né, de não conseguir, pelo menos numa primeira etapa, né, não conseguir no início do processo, aceitar que aquilo de fato aconteceu. Esse tipo de ruptura da negação, ele não está só ligado à questão de morte ou à questão do emprego, como o próprio Patrick falou, né? Ela também pode ser aplicada numa ruptura do seu status quo. Né? Você percebe que chegou uma informação nova que você vai abalar o seu mundo. E aí você vira um grande negacionista. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no card falando sobre terra plana, sobre como as pessoas chegam nesses lugares. Por favor, assista. Dá uma olhadinha lá que vai ser bem interessante também, para você perceber como funciona esse tipo da negação, mas em uma outra esfera. Uma outra forma também que a gente tem de lidar com o luto é a ideia de barganha. Né? Você fala, não, mas como é que eu vou barganhar com o luto? Que coisa louca, barganha não é coisa de jogo? Mais ou menos, né? É uma espécie de uma negociação que você faz. Te dou isso aqui, você me dá isso ali. Não, agora eu vou orar mais e por isso eu não vou estar doente, né? Por isso, aí você começa a criar mecanismos de fuga ainda, porque você não quer aceitar aquilo. A última etapa é a aceitação e a gente ainda não chegou lá, a gente está barganhando, mas você não aceita que aquilo vai acontecer. Então você começa a utilizar mecanismos que não têm correlação com o fato do luto em si, na expectativa de que se você atingir isso, aquilo não aconteça. É como quando você é criança, né? Você fala assim, não, se eu chegar naquele poste antes do carro, eu vou vencer. Né? Tipo, o carro não está competindo com você, nada vai influenciar, mas você bota uma meta pessoal para você, para te estimular a continuar andando.
Novamente, não tem problema nenhum você fazer isso. É importante, porque muitas das vezes, quando a gente está vivenciando um luto, a gente tende a se levar para um estado depressivo, né? Não da doença em si, mas de um estado depressivo de estar mais embaixo, que é uma das outras fases também que a gente vai falar depois. Mas, às vezes, essa barganha é a forma com que você tem de continuar andando, de continuar lidando com determinadas coisas. A ideia, eu não passei no vestibular, entrei em luto. Mas eu vou barganhar, eu vou assistir um pouco mais de vídeo, eu vou assistir uns podcasts, eu vou fazer alguma coisa assim, que talvez não tenha nada a ver com a matéria que cai no vestibular, né? Mas você vai começar a se movimentar para não se entregar para aquela sensação. É importante você passar por isso, mas entender que você está barganhando, que a sua barganha ela não vai resolver a questão, mas ela vai te dar um ímpeto de poder sair um pouco também. Sim, e aí, como o Paulo falou, como a gente tem frisado aqui, as fases elas são importantes, a gente tem que dar atenção a elas. E talvez uma forma de lidar um pouco com essa nossa tentativa de fuga daquilo que se estabeleceu no nosso cenário, seja falar sobre as rupturas antes que elas aconteçam. Porque, bem ou mal, boa parte das coisas que podem acontecer e nos gerar um processo de luto, a gente consegue prever um pouco, né? Então, o término de um relacionamento, ou a morte de algum parente, ou, enfim, mudar de emprego e tudo mais, ou alguma pessoa que a gente gosta que se muda para longe, essas coisas fazem parte da vida. E aí, se a gente vai naturalizando com diálogo, principalmente em momentos onde a gente está bem, onde a gente está tranquilo, isso tende a nos afetar um pouco menos. É claro que, mais uma vez, se eu preciso ficar um tempo sozinho, se eu preciso me afastar um pouco, desde que eu entenda essa necessidade e olhe para essa necessidade, show de bola, não tem problema nenhum. É melhor do que a gente não olhar para isso. E uma das outras coisas que vem, né, uma das outras fases do luto, é a raiva. A raiva vem justamente da indignação que a gente passa a sentir quando se depara com aquela situação que a gente não consegue aceitar ou que não quer aceitar. E é muito interessante porque a gente, no geral, aprende que a raiva é uma coisa ruim, né? Que a gente não pode sentir raiva porque quando a gente sente raiva a gente faz alguma coisa errada e tudo mais. E existe uma grande diferença entre sentir raiva e o que você vai fazer com a raiva que você está sentindo. Às vezes você faz coisas não muito legais, coisas que você se arrepende, coisas que geram um desequilíbrio no cenário, mas sentir é importante. A raiva muitas vezes é o sentimento que faz com que a gente ande, faz com que a gente não aceite coisas que talvez não devam ser aceitas mesmo. É o famoso vou fazer isso na força do ódio, mas eu vou fazer, né? Então assim, é uma brincadeira, mas no fundo é verdade, né? Tipo, a gente fica incomodado, irritado e se movimenta para mudar aquilo. Então, talvez a maior chance de fazer algo não tão legal assim com a raiva é esquecê-lo. É ignorando a raiva. É negar a raiva. É negar a raiva. Você nega outro negócio, além da situação. Então, entre em contato, tentem entender o que a raiva tem para dizer. Por que ela aparece, como ela se apresenta e o que a gente pode fazer com ela, porque a gente precisa fazer alguma coisa com ela. Um ponto também que é interessante é que quando você vivencia o luto, e obviamente o luto não é doença, frisando mais uma vez, é um estado que todos nós passamos, né? É natural, né? Algumas pessoas lidam bem, outras pessoas nem tanto. E se você não sabe lidar com o luto, ou se você está passando por um determinado luto que para você está difícil, não tem problema nenhum pedir ajuda, seja para os seus amigos, seja para os seus familiares, ou seja para alguém especializado. É importante você procurar um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, ou até mesmo uma orientação espiritual, se você preferir seguir por esse caminho. Mas entenda, né, você não passa por isso sozinho, né? E, obviamente, que a gente vai chegar numa quarta fase que a gente já comentou, que é a fase da depressão, né? A depressão, ela é natural. Depressão também não é uma doença durante a fase do luto. A depressão é um momento de baixa, é um momento de recolhimento. É um momento em que você se sente fragilizado e você quer se encolher. Você fala, não, eu não estou com vontade de fazer nada nesse momento. Aqui ela ainda não é uma doença, e por acaso a gente tem um vídeo também falando sobre depressão, né? Aqui ela ainda não é uma doença, é apenas um estado transitório. Ela vai se tornar uma doença quando esse estado transitório se torna permanente. Quando você começa a perder a vontade de fazer qualquer coisa. Quando você não tem mais aquele brio, você não tem mais o ímpeto de sair da cama, de tomar um banho, de se mover. Mas não tem problema nenhum você um determinado dia ficar tomando um banho gelado e chorando no banho. Não tem problema nenhum, isso faz parte. Não tem problema nenhum você deitar na sua cama, olhar o teto e ficar, caramba, que coisa chata isso que eu estou passando, queria que fosse diferente. Não tem problema nenhum. O problema está
com o que você faz a partir daí. Se você faz isso para se destruir, é problemático. Mas se você faz isso para entrar em contato com os seus sentimentos e vivenciar o seu luto, apaziguar aquilo que existe dentro de você, cara, ótimo, incrível, faça. Bom, e após todas essas etapas, né, que nós falamos, vem a tão esperada aceitação. Aê! Né? Que, assim, acreditem se quiser, ela vem. A gente chega nela. Não é um passe de mágica, não é uma questão de tempo. Muitas vezes as pessoas falam, né? É uma questão de tempo. Não, não é uma questão de tempo. O tempo faz parte. Mas é o que você percorre nesse período, é o quanto você se desloca nesse período de tempo. Não é uma questão de tempo, mas ela vem. Ela acontece. Quando a gente está no meio do luto, quando a gente está passando pelas demais fases, é muito complicado conseguir enxergar essa fase da aceitação. Até porque muitas das vezes é uma fase que você não quer aceitar. Você não quer aceitar a aceitação. Você fala, não. Você volta para as outras, né, pra não você vai chegar nela. nessa fase. Não, mas eu não quero chegar nessa fase. Porque chegar na aceitação significa que eu perdi. Se eu não tô mais revoltado, se eu não tô em depressão, se eu não tô negando, se eu não tô... significa que eu perdi, que eu me entreguei ao fato. Na verdade, você não é perder, não é desistir ou se entregar ao fato. É entender, finalmente, né, depois de todo esse processo interno, é você entender que o fato aconteceu, é você entender que você não tem como mudar o fato que aconteceu, mas que você pode construir muitas coisas ainda a partir daquilo. Que você pode, sim, não voltar atrás, mas iniciar uma nova jornada. Ou que você, apesar de não poder consertar o erro que foi cometido no passado, você pode voltar e construir um novo futuro dentro daquele erro. Então, são inúmeras possibilidades que a aceitação nos traz. Quando a gente consegue justamente compreender que o fato aconteceu, mas ele não é o fim, ele é apenas o começo de um novo ciclo, o começo de uma nova oportunidade de fazer diferente. É um ponto interessante para você se conhecer um pouco mais. A ideia da aceitação é reconhecer que nós somos pequenos, que nós não somos tão grandes assim quanto a gente imagina, não importa a altura que você tenha, né? Lembre-se, o universo não tem bordas, logo ele não tem centro. Então o nosso umbigo não é o centro do universo. Por mais que ele pareça. A gente tem que aprender a lidar com essa sensação de impotência em face de determinadas coisas. Existem coisas que nós controlamos, existem coisas que nós não controlamos, né? Essa vivenciação do luto justamente traz pra gente o ensinamento de você não controla isso. Então não tenta controlar. É como você tentar ficar parado segurando a onda do mar. Cara, ela vai quebrar em cima de você, vai te carregar pra tudo, quando tu vai tomar um caixote, vai comer areia, vai ficar todo errado. Não vai! Aceita isso. A onda tá vindo. Mergulha, né? Fura a onda. Ou pega um jacaré, né? Se divirta. Se divirta com ela. Aprenda a se deslocar com essa maré. E perceba que você pode fazer apenas algumas coisas. Existem coisas que você não pode fazer, né? E essa jornada, a gente entende, é complicado. Lidar com a ideia de controle, lidar com a ideia de poder, ou melhor, que nós não somos tão poderosos assim, é complicado. Nós temos grupos de estudos que você pode conhecer um pouco melhor em catarse.me/pedra de afiar, que a gente debate algumas dessas ferramentas também, né? Nós não somos psicólogos, embora membros do nosso grupo sejam, né? Nós temos pessoas que colaboram também nesse sentido, mas mais do que uma questão de psicologia, é uma questão mais filosófica, de prática, de você se buscar se conhecer. E a ideia dos nossos grupos de estudos, assim como a ideia do nosso vídeo, né, do nosso canal como um todo, de tudo aquilo que a gente faz, é criar ferramentas para que todos nós possamos nos conhecer um pouco mais. E se você acha interessante isso, se você acha que é uma causa justa, é uma causa válida, clica aqui na nossa logo, se inscreve no canal, compartilha isso com os seus amigos, deixa o seu comentário dizendo pra gente o que você acha sobre vivenciar o luto. Aproveita também e nos segue nas nossas redes sociais. Nós temos Facebook e Instagram e todo dia tem postagens lá bem bacana com mensagens pra gente refletir, pensar em como aplicar aquelas informações na nossa vida, e vai ser muito bacana interagir com vocês por lá também. E quando você for aplicar, lembre-se, você é um ser único e o seu processo é muito único também. Não se compare com as outras pessoas, siga a sua própria jornada e... Até a próxima, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.